me ouvindo? Som? Estão me ouvindo? Som? Tirei do mudo agora. Agora deve estar ouvindo, né? Porque no mudo ninguém vai me ouvir. Som, som, som. E agora, melhorou, Vini? Som, som. Não tá bom ainda? Eu coloco mais aqui. Som, som. Posso colocar no máximo também. Se não ficar ruim, daí vocês avisam. Som. Bom dia, som. Bom dia, som. Beleza, agora tá todo mundo conseguindo me ouvir normal? Se vocês estiverem ouvindo bem, só coloca um sim aí, por favor. Daí eu já começo a falar com vocês. Beleza, legal. Bom, pessoal, só para explicar um pouco, existe um delay entre a live e o que eu falo, tá? Mas vocês podem ficar perguntando aí no canto direito da minha tela, né? O que vocês precisarem saber em relação ao que eu vou estar mostrando aqui, tá? Eu vou acompanhando, vai dar um delay da pergunta chegar e eu falar, mas eu vou acompanhando com vocês, tá? A gente vai falar hoje sobre o RHID, né? Ferramenta que a gente tem relacionada ao Mac Ponto, que é a solução da Manchester. Então, tem algumas coisas já que já foram várias vezes repetidas e treinadas, então elas já foram incluídas na base do conhecimento, né? A base do conhecimento, eu vou compartilhar ela aí na live. A parte técnica já tem acesso, agora eu deixei ela pública para que o Nelson tenha acesso também, e outras pessoas da empresa que quiserem acessar, a gente vai ter através do link aqui que eu compartilhei, tá? Eu deixei ela como pública. Eu acredito que no Acelerato já esteja funcionando essa parte pública. Ela vai ter um conteúdo já relacionado ao que a gente vai ver hoje, né, e aos processos em geral, de como que a gente trabalha o Mac Ponto aí na Manchester. Então, basicamente, ele já tem uma ordem lógica aqui também, né? Então, a gente tem aqui o número 1, na base do conhecimento, que é o Mac Ponto, a solicitação da licença. Então, o vendedor ele já fez a captação do cliente, identificou a necessidade, já vendeu para ele o serviço de Mac Ponto, e então ele vai chegar na parte técnica para a execução. Então, vou abrir aqui o número 1, Mac Ponto, solicitação de licença. O processo ainda não é tão prático em relação a isso, mas basicamente a gente pega um e-mail, que é no caso da Elaine, e envia uma mensagem para ela solicitando a abertura de uma nova licença. Ela vai devolver com PDF assinado
pedindo a assinatura de um PDF, né? A gente imprime esse PDF, assina e reenvia para ela com carimbo da Manchester, assinatura, solicitando liberação da licença, tá? É um processo, sim, que já vem da gestão anterior. No caso, o Ronaldo fazia da mesma forma, tá? E eu já solicitei a alteração desse processo, mas por enquanto não foi alterado nada, continua dessa mesma forma. É um processo que imprime, assina, faz uma imagem e envia de novo para a RHID, tá? Para a Elaine, no caso. A gente copia os envolvidos, né? Antigamente tinha o Cristiano, hoje não tem mais o Cristiano, tá? Mas a gente coloca o Ronaldo em cópia, porque ele tem envolvimento com a RHID, o César, tá? E envia solicitando a licença. E a Elaine, ela responde, né, depois, informando que a licença está autorizada. O segundo passo para a gente, na parte técnica, seria o cadastro do cliente no portal da revenda. Então, o que acontece? A gente tem um site que a RHID disponibilizou para a gente, chamado manchester.rhid.com.br, que além de ter o nosso sistema de ponto, né, da Manchester, ele também acumula os clientes que a Manchester tem no RHID, tá? Aqui tem um resumo de como fazer o cadastro dessa nova empresa no nosso portal. A gente entra em meus clientes, depois adicionar. A gente informa a quantidade de licenças, de usuários, etc., de acordo com o que a parte técnica negociou com o nosso cliente, tá? Deixa eu achar a aba que estão vocês aqui, só para ver. Ok. Processo 1, processo 2, sem novidade, né? Então, solicitamos uma licença, a empresa devolveu que a licença está liberada, a gente cadastra o nosso cliente no portal da revenda e essa é a parte inicial para fazer essa primeira etapa. Vou voltar aqui para a base do conhecimento. A terceira etapa chama planilha MacPonto. É uma planilha que já existia, tem sido editada, cada vez está sendo mais aperfeiçoada para conseguir atingir o máximo de resultado possível. Ela é a intermediação entre a Manchester e o cliente. Então, o cliente contrata o serviço MacPonto, poderá nos enviar dados funcionários para que possamos agilizar todos os cadastros para o sistema e também para o REP. Essa comunicação ocorre por e-mail, porque ela tem que ser oficial, porque se a gente não oficializar pode dar algum problema depois em relação a configurações, tá? Então ela é sempre por e-mail. Com os dados da planilha respondido, podemos gerar planilhas auxiliares que vão servir para importar no relógio, para importar no sistema. Atualmente, aqui não está escrito, mas atualmente essa etapa aqui de solicitar planilha está na mão dos vendedores. Então, a parte comercial, ela envia essa planilha assim que o cliente fecha negócio em MacPonto e ele solicita os dados através dessa planilha. Então, se o vendedor, no caso, não tiver essa planilha, ele tem que solicitar para a gente entrega essa planilha para ele e ele envia para o cliente da Manchester. Assim que o cliente da Manchester responder, a gente dá início à etapa de treinamento, implantação, né? Sem essa planilha a gente não dá início a nada, porque depende de informações do cliente. Algumas vezes o cliente demora para mandar, mas é questão do cliente se acertar e do comercial ficar em cima do cara para quanto antes de ser liberada essa planilha, antes a gente começa o nosso trabalho também. Tá? Vamos ver aqui como é o serviço MacPonto. Uma explicação básica do que é o serviço MacPonto. É um serviço de implantação, suporte. Ele pode contemplar ou não o relógio, porque o relógio ele é um relógio que ele segue uma norma, então vários relógios de várias empresas podem servir para o nosso sistema. Assim como o nosso relógio também, que seria o da RHID, também pode servir para vários sistemas. Não é atrelado, é como se fosse um ECF e um software de vendas, por exemplo, é a mesma situação.
Quando o comercial consegue unir o útil ao agradável, né? Sistema mais relógio, a gente fica com a solução tudo em um único lugar. O sistema que a gente utiliza para gerenciamento de apontamentos é o RHID. E as implantações em geral são remotas. Existem exceções, mas em geral são remotas. Algumas vezes a gente vai até o cliente sim, para ensinar se for um serviço mais exclusivo. Talvez agora com essa nova filosofia de atendimento que a gente está tendo na Manchester, é provável que a gente visite mais clientes ao invés de ficar sempre no remoto. É que muitos desses clientes não são de Sorocaba e outras vezes não são nem tão próximos de Sorocaba. Tá? Então, ok, vamos voltar aqui para o MacPonto. A gente tem aqui também o fluxograma de funcionamento do sistema e também o fluxograma dos processos. Vou entrar aqui no fluxograma dos processos, só para vocês verem como que é as etapas de forma em desenho, né? O processo desenhado. Tá? Fica também muito fácil de entender porque as coisas elas têm precedência, uma atividade precisa terminar para começar outra. Tá? Então o que está nesse nosso fluxograma? A configuração do REP, a configuração do portal, treinamento parte 1 e parte 2. Tá? Vou copiar aqui o link do Google Drive, vou entrar lá. Só para mostrar para vocês qual que é a sequência lógica do processo. Eu vou abrir aqui no Draw.io, mas se vocês quiserem podem imprimir em PDF. Tá? Fica fácil de visualizar. Bom, o que acontece então? Depois que o comercial conseguiu captar a planilha com o cliente, entra numa etapa aqui de configuração do relógio. Então o relógio ele é entregue ao técnico. O técnico confere o conteúdo da embalagem usando a nota fiscal. Então ele confere o que está na nota, se é o relógio, se está faltando alguma coisa ou não. Se tiver no break, o técnico instala o no break já no relógio, já dá uma carga, né, na bateria, que a gente chama de no break, e vai para a parte de bobina. Teve um tempo que a Manchester estava entregando bobina para os clientes. No último rap que eu peguei não foi entregue, mas acho que é uma condição que o comercial acerta com o cliente, tá? Essa questão da bobina. A gente tem uma bobina que é enorme, então às vezes ela é uma boa ideia ser vendida junto com o rap, porque vai demorar muito para o cliente trocar, ou seja, demora mais para dar suporte. Porque a primeira troca de bobina, o cliente sempre vai entrar em contato. Né? Então, com uma bobina enorme, isso já não acontece. Então, se acompanha a bobina, o técnico instala a bobina e ele, na sequência, já verifica se é um cliente MacPonto. Se não é um cliente MacPonto, a gente configura em modo de teste só para fazer um teste preliminar para ver se está tudo funcionando com o relógio. A gente limpa a configuração, faz os testes. Se é um cliente MacPonto, usando a planilha que o comercial já entregou para a gente, né, o consultor, a gente abastece o rep com os dados e depois a gente faz os testes. O rep ficando pronto para envio e para entrega, daí a gente delibera provavelmente agora para o setor de logística, que faz os envios, né? Sobre a configuração do portal, a gente usa a mesma planilha que o consultor captou do cliente. A gente faz o cadastro da empresa no sistema, né, no portal. Configura e cadastra os horários. Cadastra o rep do cliente também no sistema. A gente vê quantos funcionários tem. Se a gente já tem uma planilha de importação, a gente importa. Se não é tão necessário uma planilha de importação, se tiver poucos funcionários, por exemplo, a gente faz o cadastro deles manual mesmo no sistema, se quiser. A gente parte para a parte de implantação. Então, essa parte é interessante que o consultor saiba também como funciona. Basicamente, quando o cliente chega para a parte de implantação, a gente faz agendamentos com o cliente, depois que o sistema já está pronto e o rep já está entregue e funcionando.
a gente faz o contato no dia e horário, né, para iniciar o treinamento. Se o cliente não está disponível, a gente remarca, senão a gente inicia. A gente inicia sempre pelo cadastro de funcionários. No cadastro de funcionários, como já vai ter um super usuário, a gente já ensina o cliente a trocar a senha dele se ele quiser também. Tá? Então já vem com o usuário, a gente informa esse usuário para o cliente, ele acessa. E se necessário, ele faz a troca da senha, se ele considerar necessário. Se ele quiser, ele pode trocar. E a gente ensina ele a cadastrar funcionários caso venham a entrar novos colaboradores, além dos que já estavam na planilha. A gente ensina o cliente a fazer o cadastro de feriados, né? Porque senão o sistema, de acordo com o horário, vai atribuir uma falta, né? E muitos feriados municipais, emendas, não estão por padrão no sistema, porque o sistema ele atende a nível Brasil. Tá? A gente ensina ele a cadastrar afastamentos, que seriam os atestados, né? A gente ensina ele a cadastrar horários, é uma parte um pouco mais complexa, mas a gente também demonstra como faz, tá? Não é tão comum cadastrar novos horários, é meio que exceção à regra. A gente orienta ele sobre a exportação e importação do arquivo do relógio, porque o relógio ele não tem obrigatoriamente nenhuma relação com o sistema. Você pode não ter um relógio em rede, você pode simplesmente ir até o relógio, capturar os dados e trazer para dentro do sistema, que é exatamente como a gente faz na Manchester hoje. Se o relógio está em rede, já é um pouco mais fácil. A gente configura o plugin no REP em LAN, ou seja, ele vai comunicar via rede e já fica um pouco mais fácil o trabalho do pessoal para fazer a importação. Tá? Mas também não é um bicho de 7 cabeças ter que importar via pendrive. A gente ensina o cliente a ligar o REP, a cadastrar a biometria dos funcionários, que seria a digital, né? Então cada funcionário ele vai ter que ir até o relógio e o operador, né, principal, que seria o do REP, o operador principal que está na empresa, né, lá no cliente, ele vai chamar um por um dos funcionários, de acordo com o PIS, e cadastrar digitais. Ele pode cadastrar um ou mais dedos, né, do cliente, um ou mais digitais. Então ele chama os colaboradores e faz esse cadastro. Não tem como a gente fazer esse cadastro de outra forma. Só pelo REP ele consegue fazer esse cadastro hoje. A gente ensina também a cadastrar administrador para o REP, ou seja, no REP da Manchester a gente tem um cadastro de administrador. Não é todo mundo que consegue clicar no menu para ter acesso aos dados, né? Excluir um funcionário, excluir alguém, fazer alguma alteração dentro do relógio. Então a gente ensina a cadastrar administrador também. Orienta sobre o cadastro biométrico e agenda um novo contato para uma segunda etapa de treinamento. Na segunda etapa de treinamento, o que a gente faz? A gente faz contato lá com o cliente e a gente ensina ele o que acontece após a importação dos dados. Então, o relógio já está funcionando há alguns dias, capturando as marcações. Então, ele vai pegar essas marcações dos funcionários e trazer para dentro do sistema dele. Aí ele vai identificar o que aconteceu, né? Quem não bateu o ponto, quem faltou, esse tipo de situação. E a gente ensina ele a tratar o ponto dos funcionários após a importação. Assim que os pontos estão tratados, a gente ensina ele a gerar um relatório em PDF. Tá? Essa é a rotina completa, está disponibilizada lá. A última atualização que eu fiz para ela foi aqui em 2018, no mês 3. Tá? Até o momento não tem uma alteração sensível aqui que eu faço nesse processo, já é um processo que está consolidado. Tá? Isso, o Nelson lembrou aqui o tamanho da bobina. A bobina é 300 metros, é enorme. Na minha opinião, é muito recomendado sempre usar essa bobina e se conseguir, né, incluir no pedido, melhor ainda. O César teve uma época que ele acordou em doar, né, na compra do REP, essa bobina, em alguns casos, né, mas precisa de ser estudado isso aí novamente. Tá? O César vai saber falar melhor sobre isso. Vamos voltar aqui. Então, essa é a parte relacionada ao processo. Tá? Vou entrar aqui em uma parte agora mais sobre como é para revenda, né?
Então a revenda ela entra nesse endereço aqui, manchester.rhid.com.br. Aqui eu estou usando o usuário do Ronaldo, que é o super usuário do nosso sistema para ver nossos clientes. Tá? Então aqui vou para a página principal e eu tenho meus clientes. Ó, aqui tem a lista dos aniversariantes da automação, né? Esse site aqui também contempla o sistema da automação, mas a gente não tem acesso à parte de apontamentos, somente mesmo aos meus clientes. Tá? Vou clicar aqui em meus clientes. Aqui tem a listagem de todos os nossos clientes da revenda, tá? Inclusive os que estão cancelados. Ó, pode ver que tem vários que já estão cancelados. O cancelamento sempre é muito simples, através do controlar aqui a gente altera. Se a gente for cadastrar um novo cliente, a gente vem aqui no adicionar, vai colocar os dados do cliente, tá? Basicamente dados mesmo, nada complexo. Aqui na abinha de valores, né, a gente coloca o subdomínio, que seria isso aqui, o nosso é Manchester, né, o nosso subdomínio. Então se eu colocar aqui Volkswagen, então vou colocar Volkswagen, vai ficar volkswagen.rhid.com.br, tá? Seria o subdomínio. Muito parecido com o hiper, a gente que trabalha com o hiper, né? A gente consegue colocar o endereço .hiper. Tipo novo, sempre a revenda Manchester. Número do cliente, a gente pode usar o número do Tiny, do cadastro dele do Tiny. O número do pedido, a gente pode pôr o número da OS, caso tenha uma OS gerada, tá? A data do contrato a gente coloca quando ele começou a ser nosso cliente. Licença de usuário atual é a quantidade de funcionários que esse colaborador trouxe, quantidade de usuários que esse cliente enviou na planilha. Tá? Então, normalmente a gente faz um arredondamento. Se tem 23, a gente coloca 25. Se tem 28, a gente coloca 30, sempre para mais, né? Então a gente cadastra os dele e deixa um pouquinho liberado para novos usuários. Então ele vai cadastrar funcionários, vai ter rotatividade no comércio dele, então ele vai mandar um embora, vai contratar outro. E ele não exclui esses antigos, ele vai só aumentando. Em algumas oportunidades a gente usa essa evolução da empresa do cliente, de repente, para renegociar contrato, né? Então ele tinha 25 funcionários, agora ele tem 30. Já é um valor que a gente pode aplicar diferenciado, a gente vai estudando isso, mas quem trata isso é o comercial, tá? O consultor. Total de licenças para empresas é quantas empresas vão estar relacionadas a esse sistema de ponto. Então a gente tem aqui empresas que podem ser matriz e filial em um único sistema. Então, por exemplo, a gente pode ter um Subway, onde ele tem uma matriz e mais 4 filiais dentro do mesmo site, do mesmo domínio, subway.rhid.com. Tá? Ele pode fazer isso. No nosso caso, não temos tantas empresas assim, mas deve ter pelo menos umas 5 empresas que estão nessa configuração. Total de licenças para REP, para marcadores de ponto. Então, pode ter uma empresa com vários marcadores de ponto, vários relógios eletrônicos de ponto. Então, ele pode ser uma empresa muito grande com 100 funcionários e trabalhar distribuído em galpões, e cada galpão tem um REP. Todos os REPs vão comunicar com um único sistema. Tá? Eles vão alimentar um único site, um único subdomínio. A gente clica no incluir e esse cliente vai cair aqui para a gente na nossa listagem de clientes. O cliente que está em andamento nesse momento é o Cherokee Gran Posto. Tá? Você pode ver, por enquanto ele está zerado, né? Já foi enviado o REP, é uma implantação que está em andamento. As implantações desses clientes de relógio de ponta, assim como todas as outras implantações, a gente está tratando no Asana. Então, a gente tem aqui o Cherokee Gran Posto, por exemplo, né? Uma implantação em andamento, já tem REP enviado, planilha em Excel. Tá? A gente está aguardando só fazer o agendamento para treinamentos.
e esse cliente começar a utilizar o sistema. Tá? Quando ele vai dar início à utilização do sistema, a gente informa a nossa gerente de serviços, que é a Ana Paula, para ela fazer o lançamento do contrato do cliente. Ok. Além do Manchester.RHID, a gente tem uma base de testes. Tá? Nossa base de teste, deixa eu mandar aqui o da revenda, tá lá na base do conhecimento, mas eu vou mandar aqui na nossa live também. Se a gente vai ter certificado, eu vou estudar. A gente vê com a Luana se vocês vão ter certificado depois. Eu não consigo aferir a presença de todos em todos os minutos da live, tá? Mas ok. Vamos voltar aqui para a demonstração. Então a gente tem aquele que é da revenda e a gente tem esse aqui que é da demonstração. O da demonstração a gente usa para fazer testes, né? Infelizmente a gente não tem um relógio que capture dados, né, para a gente fazer simulações para demonstração, tá? Mas eu vou clicar aqui para vocês. Deixa eu eliminar algumas abas aqui que tem muita coisa aberta já. Então aqui é o endereço da demonstração, tá? Na demonstração eu consigo criar usuário para todo mundo, se for o caso. Vou entrar com o meu usuário aqui. Então aqui é um portal idêntico ao de um cliente, tá? Aqui eu consigo simular treinamentos, inclusive para nossa própria equipe. Eu vou fazer um overview, né? Uma pequena demonstração dos recursos, tá? Então aqui a gente tem cadastros. A gente vai poder fazer conforme eu mostrei no fluxograma. Cadastro de funcionários, cadastro de feriados, cadastro de horários, cadastro de afastamentos, cadastro de relógio de ponto que o cliente tem na rede dele. Tá? No botão ponto, seria a etapa seguinte do treinamento, etapa 2, que seria olhar os apontamentos dos funcionários e tratar para depois gerar relatórios. Tá? Baixar o arquivo do relógio, tá? Dentre outras opções. Vou fazer um cadastro bem rápido e básico aqui para vocês verem. Ó. Vou aqui em funcionário. Esses são os nossos funcionários na base de teste. Temos vários funcionários, né? Então isso aqui seriam os usuários lá que a gente viu na revenda, a quantidade que o cliente pode ter. Vou dar um adicionar aqui. Vocês vão ver aqui. O funcionário pode ter um nome. Obrigatoriamente ele precisa ter um PIS, porque não faz sentido nenhum ele estar no relógio sem ter um PIS. Fala que empresa ele está relacionada, no caso das matrizes e filiais, lembra? A gente pode selecionar entre matriz e filial. Departamento, posso escolher um daqui. Posso criar um rapidinho, sem muita frescura, o sistema é prático. Tá? Função, posso dar um mais aqui. E escolher aqui uma função para o funcionário. Tá?
Posso colocar uma foto, né? Clico aqui, escolho um local de foto. O horário que ele pratica, de acordo com os horários cadastrados. A forma que ele trabalha, sempre de acordo com o horário, eventual, isento, não marcar. Tá? Quando ele começa nessa escala. Aqui nesse desenho do computador, que é o acesso web, a gente pode habilitar se ele vai ter acesso ao site para fazer alguma operação aqui, para ler alguma mensagem do RH, para fazer para também postar uma mensagem, para gerenciar o ponto de funcionários, para importar arquivos. Tá? Se tiver o acesso, eu preciso preencher um e-mail, login e senha para ele. Tem informações básicas aqui também, relacionadas ao funcionário. Tá? Seguindo essa mesma linha também, informações de contato. Dá para atrelar também a qual relógio ele bate o ponto. Né? Normalmente isso a gente deixa em aberto para ele poder bater em todos. Tá? Se a gente tivesse um sistema de captura de digital, a gente poderia captar por aqui pelo site também, mas não é comum. É mais fácil pelo REP. Tá? Fez o cadastro, deu incluir, ele cai na listagem aqui de funcionários. Cadastro de departamentos, que a gente viu que dá para cadastrar direto lá no funcionário os departamentos também. Cadastro de empresas, que seriam as empresas que fazem parte desse grupo. Normalmente os nossos clientes não cadastram empresas, não. A gente cadastra para eles. Normalmente eles só cadastram departamentos e funcionários. Aqui a gente pode fazer a importação do arquivo do relógio com os dados extraídos via pendrive, tá? Via USB, né? A gente traz aqui para a máquina e faz a importação. A gente pode configurar horários. Tem vários horários aqui. Dá um gráfico dos horários que a gente tem criado, quantas pessoas usam, né? Vou clicar em adicionar. Horário 2019, por exemplo. Bom, a gente tem aqui um exemplo de jornada, onde trabalha 5 dias, folgam 2 dias, ou seja, aqui no gráfico que a gente está vendo, trabalha 5, folga 2. A gente pode mudar isso, por exemplo, ele pode ter acesso a um horário onde ele trabalha 3. Aí eu adiciono uma nova jornada aqui embaixo. Aí ele folga 1 no meio da semana. Aí trabalha mais 2. Ou mais 1. Tá? E vai mudando aquele esquema gráfico ali em cima. Folga mais 1. Tá vendo? Ele vai alimentando aqui conforme a gente vai criando. E os horários de entrada e saída. Né? Depois que a gente preencher essa parte aqui, ele iria para uma tela de falando sobre tolerância, sobre se ele faltar, desconta a hora, desconta a banca, etc. Tá? Esse treinamento de hoje não é tão aprofundado para chegar nesse nível de confecção de horas, mas eu vou passar aqui pelo menos um básico para vocês. Vou preencher um horário qualquer aqui. Vou para a próxima etapa. Então a gente cai nessa tela aqui de configurações de horário. Normalmente essas configurações de horário estão mais relacionadas à implantação do que suporte. Tá? Logicamente a equipe de suporte ela vai precisar de um treinamento mais reforçado sobre isso. Mas eu vou aplicar esse treinamento em outro momento, senão vai ficar muita informação. Deixa eu ver como vocês estão aqui de dúvida. Bom, eu estou perguntando se cliente possui matriz e filial é necessário ter os mesmos sócios em todas as lojas. Para a gente da parte técnica isso é indiferente, Nelson. Eu não sei dizer para você se isso impacta em alguma coisa aí na parte comercial. Tá? Para a gente poder montar o sistema só precisa que seja matriz e filial, independente de como que é a sociedade. Se você quiser pode averiguar melhor isso com o Ronaldo, né? Ou então eu posso te ajudar e a gente tentar ver isso com a Elaine. Tá? Eu posso te passar